Olá a todos, eu sou Zé Panda, um dos representantes do ON, um grupo dedicado a construtores de sabre de luz e informações sobre sabre de luz. E hoje eu vou trazer um pequeno guia para quem quer construir um sabre para treino, para grupos de batalha ou até mesmo como referência de sabre de baixo custo. Óbvio que o que eu vou passar aqui não é regra para todos os grupos de combate, pois há outros da minha região que já trabalham com macarrão de piscina, há grupos mais que trabalham já diretamente com sabres para combate importado ou nacional. Então esse daqui é o básico para quem quer ter um sabre para fazer um treino ou ter um sabre de baixo custo. Então, nós vamos trabalhar nesse guia aqui com sabre em PVC. Não vamos entrar em questão de sabres com alumínio, com lâmina de policarbonato ou polietileno. Aqui vai ser 100% a parte de PVC. Existem três tipos de sabres de PVC, três modelos que normalmente são feitos. O primeiro, e é o que nós vamos focar nesse vídeo, é o feito em peça única. É uma única peça de PVC, apenas com alguns adornos presos no decorrer dele. Este é o modelo mais simples e mais básico. No entanto, o problema dele é, se em algum momento a lâmina sofrer algum dano, você perde o conjunto todo. Então é um sabre descartável, que você deve utilizar com o menor custo possível para preparar ele, não ter apego emocional a ele. Dá para utilizar esse modelo com mais detalhes, mas para combate é ideal que não tenha tanto adorno, tanto para a questão da movimentação, como nisso da lâmina estar quebrando e você perder aquele conjunto todo. O segundo modelo, ele é formado por encaixe e pressão. Basicamente ele vai ter um cano maior, ao qual vai ser o hilt, que você vai adornar da sua preferência, e um cano com uma metragem um pouco menor dentro, preso por alguma fita, por alguma espuma que trave ele dentro do hilt. Essa é a segunda forma, e a vantagem dele é que se a lâmina quebrar, você ainda mantém o hilt. Se o hilt quebrar, você mantém ainda a lâmina. Ele é um pouco mais complexo a fabricação, então fica para um tutorial à parte. O terceiro método é o mais difícil de todos para a fabricação e é o menos adotado. Até hoje eu conheço um projeto que é da V-Props, que é a qual eu tenho um sabre. Então ele utiliza alguns nipples, algumas roscas, luvas e roscas de cano para fazer o sistema de encaixe nele. Ele tem a vantagem de ficar um pouco mais firme, mas tem a desvantagem de ser mais trabalhoso para a produção. Então para este vídeo nós vamos focar o sabre de peça única. O processo de criação de sabre em PVC, ele utiliza mais comumente esses tipos de cano marrom. Ele é o modelo mais comum de se ver no processo. Mas há também cano branco. Este cano branco aqui, ele é comumente usado lá fora, porque ele tem uma parede mais grossa que o cano marrom. Isso permite que você faça mais detalhes, mais trabalhados, que ele tenha uma resistência um pouco diferente do marrom. No entanto, o cano branco ele é muito mais caro do que o cano marrom. Fora que para você conseguir ele em metragem pequena é mais difícil. Em média, vão querer te vender uma barra de 6 metros. Isso vai te dar pelo menos uns 6 a 7 sabres. Enquanto o marrom, você pode comprar a metragem que você desejar. Uma coisa importante que vocês têm que tomar cuidado com metragem de cano, porque se você pedir dentro das nossas medidas, que são em centímetros, o cano que vai vir para ti vai ser um pouco errado. O que acontece é o seguinte: quando buscamos informações sobre as medidas de um sabre de luz, a primeira coisa que a gente vai encontrar são informações sobre a lâmina. E as medidas que nós vamos encontrar de referência são as de lâmina de policarbonato. A lâmina de policarbonato, na medida internacional, ela tem 1 polegada. A nacional, que é essa que está na minha mão, ela tem uma pequena variação. Ela tem 25 centímetros por fora, enquanto a 1 polegada é 25,4. É uma diferença pequena. Só que o que acontece é o seguinte: se você for numa loja de material de construção, considerando 1 polegada como uma lâmina de sabre de policarbonato, vocês vão encontrar este cano aqui. Eles vão te vender este cano. Este cano aqui é o que eles indicam como 1 polegada. Só que o que acontece? Vejam, lâmina de policarbonato e lâmina em PVC. Ela está entrando na parte interna. Por quê? O tubo de 1 polegada das lojas de material de construção, ele contém 1 polegada na parte interna, não na parte externa. A maioria dos canos, elas são vendidas pela metragem interna e não pela metragem externa, que é a que nós calculamos. Então, para você conseguir a lâmina num tamanho semelhante à do policarbonato de 1 polegada, vocês devem adquirir tubos de 3/4. Este é o tubo ideal para você fazer uma lâmina num sabre, tanto para projetos de sabre com lâmina única, assim como também projetos com o sabre em partes, como aquele segundo modelo que eu falei, ou terceiro, de encaixe e rosca. Sabre em geral, então, procurem lâminas de 3/4.
Uma vez que já sabemos quais os dois tipos de cano que nós temos, que é o branco e o marrom, e a medida que nós devemos procurar para considerar a lâmina, que é 3/4, está na hora de nós pegarmos as demais medidas do sabre. Nada impede de você adquirir um tubo, um cano de PVC marrom, e utilizar ele assim, simples, da forma que ele está para os treinos. Porém, é aconselhável duas coisas. A primeira é que nós definimos aonde é o hilt, onde que é o cabo, e aonde é a lâmina. Isso vai fazer que o manuseio fique mais perfeito e mais controlado. Fora que o ideal é que o cano seja revestido com alguma coisa, seja tinta, fita, qualquer coisa que proteja ele de pegar o sol diretamente, pois calor resseca o PVC e uma hora ele vai trincar. Tendo algum outro tipo de material sobre ele, você está evitando que ele receba a luz do sol diretamente. Isso vai prolongar um pouco a vida dele. Fora que você vai ter um sabre mais bonito. Então, nós vamos agora partir para as medidas. A primeira é do hilt. O hilt, como vocês vão ver na próxima etapa, ele tem em torno de 30, 25, 28 centímetros. Da onde saíram essas medidas? Essas medidas são baseadas nas medidas dos sabres dos filmes. Existem algumas tabelas na internet que você encontra a medida de cada sabre. E a que nós temos como referência é que 30 seria a maior de todas e em torno de 20 centímetros a menor de todas. Em outras palavras, a medida máxima seria Darth Vader, Darth Maul, e a menor medida do Yoda. Se você não é uma criança, provavelmente você vai ficar entre 25 e 30 centímetros. O importante é que quando você segurar o sabre, você sobre ainda um pedacinho aqui embaixo e esteja confortável. Então, pessoal, vou ensinar vocês a como fazer o cálculo para a lâmina ideal. Eu estou utilizando aqui um cabo de vassoura 1,20 m, tá? Só sem a vassoura aqui na parte de baixo. Pode ser esses com adorno, sem adorno, não importa. O tamanho também pode ser um pouco diferente, que eu recomendo vocês fazerem. Eu considerei deste ponto aqui, desse detalhe, até este ponto, 30 centímetros. Acho que a partir de 20 já fica um tamanho ideal para que você possa segurar com as duas mãos. Então, primeira coisa, calculei aqui 30 centímetros. A partir disso agora, eu vou definir qual vai ser o tamanho da minha lâmina. Como que eu faço isso? Eu vou segurar na marca dos 30 na altura da minha cintura, como se fosse um saco de uma espada comum. Em anexo aqui vai ter um link com mais instruções sobre isso. Aí vamos lá, tá aqui marcando 30, eu vou segurar também na altura dos 30 e vou sacar o cabo de vassoura como se fosse uma espada. Puxei, parei, porque meu braço aqui, ó, ele fez um ângulo reto. A partir do momento que meu braço fez um ângulo reto, é o suficiente para a espada sair de uma bainha. E aí eu fiz uma nova marcação aqui, que deu 70 centímetros. Então, para mim, de lâmina, com hilt de 30 é 70. Isso vai fazer com que com 70 centímetros eu possa girar, que ele não vai bater nem no meu braço, nem no chão, em lugar nenhum. Eu tenho outras marcações aqui só para referência. Então 64, 75, 80. 80 normalmente é o máximo de uma lâmina. Então basicamente é isso. Marcou qual que vai ser o tamanho do seu hilt. A partir dele, coloca na cintura, saca até formar um ângulo reto. Formou o ângulo reto, faz a marcação e você saberá qual é o tamanho da sua lâmina. E a partir disso a gente parte para a fabricação. Então, em meu caso, o hilt vai ter 30 centímetros e a lâmina vai ter 70. Somando as duas medidas, nós temos 1 metro. Então, agora basta ir numa loja de material de construção, foi o meu caso, e comprar um cano com 1 metro. Eu escolhi o branco porque eu acho ele um pouco melhor, mas para você que está procurando um sabre mais em conta, vá do cano marrom, que é mais comum. É mais fácil de você lidar, mais fácil de você comprar e mais barato. Eu já coloquei um pequeno adorno aqui, só por causa que estava sobrando. E eu já fiz a marcação com fita, indicando os 30 centímetros do meu hilt. Então, a partir daqui para frente, é lâmina. Daqui para cá é hilt. Com isso, já dá para fazer o adorno. O sabre deve ter poucos adornos. Quanto mais adorno você colocar, mais difícil vai ficar de você manusear ele. Fora que como nós estamos trabalhando com uma peça única, você pode fazer um sabre lindo e maravilhoso e ao utilizar no combate, ele romper. E aí você perde todo o seu trabalho. Como material para fazer esse adorno pode ser utilizado papel contact, EVA, tinta, fita adesiva, fita cromada, etc. Claro que cada material tem a sua limitação e um pouco mais de dificuldade ou facilidade de uso. Muita gente vai preferir pintar o sabre utilizando tinta em spray. Só que para utilizar a tinta em spray, vocês precisam de 3 etapas. A primeira é aplicar um prime, que é uma base, uma camada de base antes de aplicar a tintura. Depois, a segunda parte, a tintura em si, a pintura com spray. E a terceira é o verniz. O custo para se fazer isso é muito elevado para um sabre treino e combate. É uma tinta que sai um pouco mais fácil mesmo seguindo essas 3 etapas. O que é mais comum do pessoal utilizar é alguma fita adesiva colorida, uma variação da marca Durex. Ou então o papel contact, que até então não vi nenhum projeto, mas vou testar. Lembre-se, poucos adornos. E agora, no decorrer desse vídeo, vocês vão ver como ficou o sabre que eu desenvolvi. A primeira etapa é fazer um pequeno desenho para definir como vai ser o sabre. Seguindo, eu comecei com a cobertura da lâmina, utilizando o papel contact.
Fora isso, eu transferi para o computador, num programa de vetorial, quais seriam as principais formas das peças que eu teria que recortar para montar o sabre. Após a impressão, uma pequena marcação, eu transferi elas para o EVA. Com elas recortadas e já no formato, eu defini a questão do couro sintético ou da napa, que eu ia utilizar no cabo entre essas partes. Utilizando uma fita dupla face, eu consegui prender essa napa ou esse couro sintético da forma que eu desejava. A partir disso, eu coloquei alguns pequenos pontos de cola do tipo Tech Bonder ou Super Cola ou Super Bonder, como vocês preferirem, para fixar permanentemente. Utilizando uma fita cromada, eu revesti as peças em EVA. Essa fita cromada ela é um pouco difícil de trabalhar, então pode ser que dê algum detalhezinho errado. Feito isso, novamente eu a colei no tubo utilizando a super cola. E com isso finalizei o processo. Um sabre bem simples e ideal para o uso de treinos.